Olá, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, 28 de agosto de 2020. Já tá acabando, gente, agosto. Muito rápido, né? Gente, como que os dias estão passando rápidos. O mês de agosto parece que foi assim, ó, né? De tão rápido que foi. Já estamos encerrando agosto, já vem aí setembro. Você que não fez o meu treinamento ainda, aproveite, porque teve atualização, tiveram 15 novas atualizações e nós estamos ainda com valor antigo. Mas o final do mês já está chegando, vai entrar um mês novo, nós vamos atualizar futuramente esse valor. Então aproveite, você que quer comprar com valor antigo de mais de um ano atrás, aproveita antes de finalizar esse mês, já faz o treinamento, o link do meu treinamento online, isso é na minha bio, e quem for assistir no YouTube, vai ficar na descrição. Live hoje muito especial com a Janine Ferreira Sil. Ela é neuro... Voltamos. Ela vai entrar agora, a Janine. E nós vamos falar hoje sobre ansiedade, depressão e estresse pós-traumático em vítimas de narcisismo materno. Tá bom? Então vamos aguardar ela entrar. E enquanto isso, eu vou passar alguns recadinhos importantíssimos. O primeiro é a aula Empodere-se, né? Quem não assistiu, aproveite para assistir. Dia 4 do mês que vem, às 19 horas, começa o workshop Desligando-se da Mãe Narcisista, 12 passos para vencer a codependência. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, durante 12 sextas-feiras seguidas, nós estaremos aí fazendo, eu vou fazer um trabalho com vocês em relação à codependência, exclusivamente para os meus alunos. Então, você que não é aluno, aproveite, já faz o treinamento antes de iniciar o dia 4, porque no treinamento tem uma videoaula só sobre codependência, é um teste, e se você sinalizou positivo nesse teste, você já entra nesse workshop, tá? Então, os alunos não pagam nada, é um workshop gratuito só para alunos do meu treinamento. Dia 21 de setembro começa o nosso... Deixa eu ver se a Janine está aqui, gente. Não estou achando ela ainda não. No dia 21 de setembro entrou ainda não. Nós iniciamos o desafio Loving Myself, que é um desafio para você aprender a amar o seu self, que foi distorcido, estraçalhado pela sua mãe narcisista. Por isso que você não aprendeu, talvez, a se amar, não aprendeu ainda a gostar de si, se cuidar. Tá faltando o quê? Amar seu self. Eu vou explicar tudinho nesse desafio, que é gratuito, aberto para todos. Como se cadastrar? Entrando no canal do Telegram. O desafio será dentro do canal do Telegram. Então é só baixar o aplicativo Telegram e clicar lá no link da minha bio, para quem está no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai estar na descrição. Canal do Telegram. Clica, que é o meu canal Flor de Lótus se chama, e lá você vai receber todas as instruções, né? São 21 dias seguidos de desafio, eu vou passar maiores informações lá e todo o conteúdo do desafio vai ficar lá, tá bom? Ó, a Pri tá dizendo, ei, bem isso que precisa, amar meu self. Então aproveita, Pri, entra logo no canal do Telegram e já fica lá, que eu tô sempre postando novidades, e no dia 21 de setembro a gente vai iniciar. Quem não viu ainda a live que eu fiz agora no canal, Como Superar Mães Narcisistas, sobre 15 sinais de que você é codependente da sua mãe narcisista, assista. Chegar aqui e vamos iniciar a nossa live. Enquanto isso, gente, envia essa live para alguém. Você conhece algum sobrevivente? Já manda essa live, manda aí no aviãozinho, clica no aviãozinho e encaminha para alguma filha de narcisista ou filho de uma narcisista que você conheça, para essa pessoa assistir com a gente. Janine, eu não tô vendo você, tô só te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tá. Mas a câmera não tá carregando. Você tá perto do seu modem? Tô. Ou o roteador tá perto? Tô. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo a imagem. Não, tá só para vocês, tá, gente? Me ajudem aí, talvez é minha internet. Vocês estão vendo a Janine? Deixa o pessoal responder. Cláudia. Não.
Cláudia, você tá vendo aí, pessoal que tá entrando, a Janine tá aparecendo para vocês ou tá preto rodando assim igual para mim? Vamos ver. Não tá aparecendo não. Então desconecta Não? e conecta de novo, Janine. Não tá Tá. aparecendo. Sai e entra de novo. Internet ao vivo é assim mesmo, né, gente? Não tem jeito. Dependemos da nossa querida internet, mas vai dar tudo certo. Se não der certo, a gente grava lá no Skype e a gente passa depois para o YouTube. Quem quiser, gente, atendimento, meu atendimento de mentoria ou como terapeuta Ayurveda, é só enviar um e-mail para mim, canal.maria.virginia@gmail.com, que eu agendo a consulta para você via Skype, a Oi, consulta. deu. Não tô vendo você ainda, tá só Aqui já rodando. apareceu, Virgínia. Vamos aguardar, Aqui o já pessoal tá aparecendo, gente, a Janine. Deixa eu ver aqui pelo computador se dá para eu ver. Pera lá. Deixa eu ver se você tá aparecendo para mim. Aqui já deu normal, Virgínia, já tá aparecendo. Mas para mim não, para ela, para o pessoal tá sinalizando dizendo que você não tá Não? aparecendo também. Aham. Que estranho, e agora? O que que eu faço aqui? Deixa eu ver. Você vai desconectar e vai reiniciar seu celular. Tá bom. Você desliga ele e entra e conecta de novo. No final dá tudo certo, gente. Enquanto isso, gente, eu vou falar rapidinho, para quem não assistiu a live lá agora da codependência, alguns sinais de codependência para a gente não ficar aqui olhando para a parede, tá bem? Primeiro sinal, você sente que você é responsável pela sua mãe narcisista, e lá está tudo explicadinho, aqui eu vou dar só o resumo. Segundo, sente-se no dever de ajudar as pessoas a resolver seus problemas, e muitas vezes até quando não tem ajuda solicitada. Terceiro, você é controladora, tenta controlar a forma como sua mãe age, sua mãe narcisista, e como ela age com outras pessoas, e você também controla outras pessoas. Quarto, é acometido da síndrome da boa menina, você tem compulsão em agradar as pessoas, que também é uma das minhas videoaulas. Quinto, sente-se atraída por pessoas carentes e problemáticas, para salvar essas pessoas, né? Sexto, tem um vazio existencial. Sétimo, ora culpa sua mãe narcisista por não conseguir sair do cativeiro, ora culpa a si mesmo. Oitavo, não sabe se cuidar, concentra sua energia vigiando os outros e cuidando do outro. Nono, fica se auto-enganando de que a mãe narcisista vai melhorar. Décimo, sente-se infeliz. Ei, apareceu. Agora deu. Ai, que bom. Bem-vinda, Janine. É coisas da tecnologia da informação que nós, mortais, nunca vamos entender, né? Só quem trabalha na área mesmo, porque às vezes também aqui comigo dá isso, aí eu reinicio e pronto, resolve. Ou eu desligo o modem e ligo, pronto, resolve. Coisa que a gente nunca vai entender. Janine, que bom estar te vendo. É gostoso ver os alunos, gente, porque a gente fala pelo WhatsApp, só aparece a foto, né? E é aí, verdade. Vendo vídeo, os alunos, só quando tem mentoria. Muito feliz de você estar aqui comigo. A Janine, gente, ela, para quem não pegou aí o começo, ela é neuropsicóloga, não é isso? E ela trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, com esquemas. E Janine é minha querida aluna lá do treinamento Como Superar Mães Narcisistas. Janine, você também é sobrevivente? Sim, sou sobrevivente. Então, além de psicóloga, perdão, te cortei. Além de todo o conhecimento dentro da psicologia e dentro da neuropsicologia, ela também é sobrevivente e ela fez o treinamento e ela tem um amplo conhecimento para atender as vítimas. Janine, para marcar consulta com você, faz como? Te conecta pelo Instagram mesmo? Sim, pode se conectar por Instagram online ou por Skype também. Mas pode ser por Instagram. Aí manda uma mensagem lá no direct do Instagram e agenda com você, consegue agendar. Isso. Ou se não, pode ser
Ou pode ser também por WhatsApp também, que daí o celular é 47999162005. Tá frio aí? Tá, né? No sul? Tá, meu, tá bem frio. Hoje também. Hoje também tá bem frio. Assim, esfriou já semana passada e tá direto aqui. Nossa, Tá faço muito ideia. frio. As minhas queridas alunas, tem bastante aluna do Rio Grande do Sul, né? A Carol, que mora perto de Porto Alegre, ela falou que estava assim, trincando mesmo, de tanto que É, estava frio. Gente, não, a Janine, nós vamos falar hoje sobre ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, aberto a perguntas. Quem quiser pode enviar suas perguntas e vamos lá embarcar. Janine, você quer se apresentar, por favor? Enquanto tá. eu vou O meu, no- encaixar as o meu perguntas. nome é Janine Cel, eu me especializei faz 18 anos em terapia cognitiva comportamental. Eu fiz na USP, em São Paulo. Aí depois eu fiz neuropsicologia em São Paulo também. E aí depois fiz especialização em terapia dos esquemas, que eu acho assim, é primordial para quem é sobrevivente, porque vai lá nos gatilhos iniciais, na parte inicial, então por isso que é muito interessante. Depois eu vou falar ao longo dessa conversa, assim. Eu fiquei apaixonada, porque para mim casou, sabe, de tudo que você já experienciou, sabe, para você tentar mudar padrões, que parece que a gente fica no piloto automático, eu não encontrei nada melhor do que esses esquemas, né? Muito lindo, Sim, muito. Quem inventou está aí de parabéns, porque é muito bom para o sobrevivente, é muito bom. sim. É que muitas vezes acionam determinados gatilhos que você não sabe de onde veio, né? E E como que aí, quando fazer? você sabe, isso, Né? Então vamos lá, gente. Perguntas. Primeiro, vamos falar sobre estresse pós-traumático. Para quem não sabe o que é o estresse pós-traumático, Janine, você pode falar o que é o estresse pós-traumático? é um distúrbio de ansiedade que se manifesta em pessoas que sofreram atos violentos ou passaram por situações de estresse. Geralmente os sinais ou sintomas são flashbacks, que são aqueles flashes que vêm e pesadelos, muitas vezes. Acontece também o pensamento recorrente intrusivo, que vem muito forte para quem sofreu esse estresse, excitabilidade aumentada, alteração do sono, alteração de concentração, sentimento de raiva e irritabilidade muito grande, e geralmente vem as emoções negativas e sentimentos, que o que é a culpa e a vergonha, que quem passa pelo estresse acontece muito. Então, assim, ó, o que geralmente o estresse pós-traumático acaba gerando nas sobreviventes? É que se não buscar ajuda, geralmente as pessoas buscam muita ajuda depois de 2 anos que estão passando pelo trauma, até descobrir, até conseguir sair dessa situação tão sofredora. Então, o que acontece muito? Vem um sentimento, por exemplo, a mãe narcisista, como ela é extremamente abusiva, o que o filho ele sofre? Por exemplo, assim, ó, ele não consegue ter um relacionamento saudável muitas vezes, não consegue amizades saudáveis e nem um relacionamento afetivo. Por quê? Porque a mãe narcisista coloca na cabeça que ninguém é confiável, ninguém é o bom o suficiente como ela. Então, é muito difícil você poder achar uma relação saudável. Muitas vezes a pessoa fica solteira ou não acha amigos, nada, por essa situação. Uma coisa que aconteceu comigo, até citar o exemplo, a minha mãe, quando eu era criança, eu passeava em médicos. Todos os médicos eu conhecia, mas não na minha cidade, porque era interior. Então, ela me levava para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre, para Curitiba, só centros grandes. Mas eu não tinha nada, meus irmãos contam. E isso me desenvolveu uma fobia específica de a médico, eu tinha aversão a médico. Nossa. Até eu descobrir, foi na terapia dos esquemas é que eu consegui descobrir o gatilho que vinha tão forte depois de muitos anos, mas até então eu fiquei 4, 5 anos sem fazer exame por medo. E Olha, aí, sim, então você por entra isso que é importante. em estado de catarse quando você faz a terapia, né? E aí você consegue fazer conexão do porquê de tudo, Sim, né? Desses gatilhos. E olha que incrível. Talvez isso explica também outros sobreviventes que não vão no médico, né? E às vezes sim. está no processo de autossabotagem, mas tem esse medo inconsciente. E acontece bastante frequente, até essa situação de abuso mesmo, abuso por pedofilia.
que acontece muito? Como elas são totalmente negligentes, tanto emocionalmente como afetivamente, a criança acaba se apegando num vizinho ou num tio que é o pedófilo. Sim. E muitas vezes ela ainda se sente culpada por isso, porque é o único amigo que ela tem. Então é extremamente complicado. Por isso o tratamento é essencial. Tem que buscar ajuda. Janine, no meu caso dos traumas, alguns traumas, a maioria dos traumas eu lembro, mas vamos supor que eu sei que muitos sobreviventes também têm traumas que ficaram recalcados. Esses traumas que ficaram recalcados, você não lembra do ato em si, mas os sintomas do estresse pós-traumático ficam, né? Ficam. Mesmo recalcado. E muito forte. Sente. Não entende porque sente, né? Porque eu era assim, gente, mas por que tanta irritabilidade, hipervigilância? Já tive tanta insônia de me dar derrame ocular, de chorar sangue, não entendia os motivos. Tava lá recalcado, né? Sim. E por isso que é tão importante você buscar essa ajuda, porque as pessoas às vezes, assim, ó, nada contra, às vezes, um tratamento alternativo, mas a terapia é um tratamento, às vezes, mais lento, mas que vai dar um resultado promissor, por quê? Porque você vai limpar a ferida, você vai fechar e cicatrizar. E muitas vezes as pessoas querem um tratamento imediato, Rápido, né? Eu quero não algo, tem. isso, rápido, e não tem. Impossível. Traumas de uma Sim. vida inteira carregados, não tem como, né? Tudo é aquele Sim. negócio, tudo que vem fácil vai fácil. Então, muita consciência nessa hora. Nada, assim, a terapia complementar, o nome já diz, complementa, né? A cereja Sim. do bolo, mas não é o bolo, né? Então, vamos ficar atentos, realmente. Qual é a melhor forma de tratar o estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático, assim, é se for um assalto, um sequestro, algo mais que é do aqui e agora, aconteceu hoje, é com a terapia cognitiva comportamental, porque ela é mais diretiva e ela vai ajudar você a fazer os enfrentamentos do teu medo. Ah, você sofreu um assalto, então você vai dessensibilizar o paciente para aquela situação do assalto e vai ajudar ele a fazer o enfrentamento para reduzir a ansiedade gerada pelo estresse pós-traumático. Agora, por exemplo, filhas de mães narcisistas. Eu aconselho a terapia do esquema, por quê? Porque a terapia do esquema vai voltar lá atrás, nos domínios não atendidos da criança. Então, vai vir várias situações, a fase que tu passou pela privação emocional, que depois eu vou explicar bem certinho como funciona a terapia do esquema, mas ela vai mais a fundo porque ela é uma terapia cognitiva comportamental mais aprofundada, a terapia do esquema. Então, por isso, e aí ela vai mexer lá atrás, no passado, onde precisa mexer no trauma das filhas de mães narcisistas. Um trauma mais recente, uma fobia de elevador, algo que tu passou traumático desse jeito que é aqui, agora é terapia cognitiva comportamental. A terapia do esquema ela é mais aprofundada e vai mexer no teu passado. Que é uma terapia dentro da terapia cognitivo comportamental, tá, gente? A terapia de esquemas, tá? Né? Ela entra dentro, é como se fosse uma raiz dentro da cognitivo comportamental. Então, diante de tudo que você, né, tem em consultório, você acha que os esquemas são o melhor caminho para o estresse pós-traumático. E esse estresse pós-traumático que muitas vezes é um em cima do outro, por exemplo, como filho de mãe narcisista, né? É a infância toda trauma em cima de trauma. Quase todo dia, de repente, sofreu violência. A longo prazo também, diferente do assalto, esses tipos de traumas que são um dia sim, outro dia não, que já tem um padrão, né, de repetição. Também os esquemas também podem favorecer. Sim, favorecem porque geralmente você ativa. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, tu tem medo, você foi num grupo social hoje, você foi numa festa, num evento. Chegou nesse grupo, as pessoas não te deram muito atenção. Vem um gatilho de abandono em ti, porque tu foi abandonada, que é o primeiro domínio, que foi as necessidades não atendidas. Então, o que você vai fazer? Às vezes você vai se esquivar da situação, vai ser crítica com teus colegas, e eles vão se afastar mais ainda. E aí, o que você precisa trabalhar? Estratégias de coping, que são estratégias para lidar no teu dia a dia. Que você precisa criar e ver, o meu gatilho eu abandono. Calma aí, então o que eu preciso fazer? Mudar a minha estratégia que eu estou usando para lidar com as pessoas, porque ativou algo em mim.
E você também se respeitar que você está passando por aquilo. Porque muitas vezes tu não sabe nem de onde vem aquele gatilho, o que está acontecendo contigo. Por que tu tem aquela reação com as pessoas? Então isso é muito comum também. Autodefesa, né? Ficar na defensiva e Sim. não entender por que fica na defensiva. Quando pensa, já falou que não devia, por conta desses Sim. gatilhos, né? Essa estratégia de coping, ela é como se fosse uma válvula de escape que você tem que ter do lado para saber como agir nessas determinadas situações que são gatilhos lá de trás, não é isso? Sim. É isso Porque mesmo. aí vai ajudar. É isso mesmo. Certo. Agora nós vamos, pessoal, quem tiver pergunta sobre o estresse pós-traumático, pode fazer que eu dou um intervalo entre um assunto e outro e volto no estresse pós-traumático. Agora falando da depressão. Quais são os principais sintomas da depressão e quando essa pessoa deve buscar ajuda psicológica? Você quer fazer falar algo mais sobre o estresse pós-traumático? Não, Antes de a acho gente que passar ficou para a bem. depressão? Não, só se tiver alguma pergunta, porque se não ficou alguma coisa clara, pode Tá, perguntar. Às vezes ficou alguma dúvida. tá bem. Quando que a pessoa deve buscar ajuda psicológica? Quais sintomas que são da depressão e quando que ela tem que buscar ajuda psicológica? Geralmente, assim, ó, a depressão, você tem um estado de melancolia, tristeza, por algo que aconteceu no teu dia a dia. Isso é normal, faz parte da vida. Agora, quando você tem, por exemplo, sensação de tristeza, insônia, ou, por exemplo, come excessivamente, ou fica sem comer, raiva, falta de concentração, desânimo muito grande, um viés voltado muito para a negatividade, que é muito forte também. Então, assim, tu começou com essas características, é importante tu buscar ajuda, porque te deu um prejuízo no teu social. Você lidar com o teu dia a dia, você não está conseguindo. Então, é importante buscar, por quê? Porque já está causando um prejuízo. Não causou prejuízo, você está lidando com a tua tristeza, não é depressão. Então, isso é que é importante, porque o que a pessoa tem? Hoje, um tipo de depressão muito comum é a distimia. A distimia, por exemplo, é uma depressão crônica, mas ela é leve. Muitas vezes a pessoa não busca ajuda, por quê? Porque geralmente a pessoa que é depressiva, ela tem uma certa resistência em buscar ajuda, porque ela acha que não precisa, que ainda é pouco. Então, assim, ó, começou com esses sintomas, é importante. E filhas de mães narcisistas, o que que acontece? Como a mãe foi totalmente crítica com ela, depreciou os comportamentos dela, colocando como se ela não tivesse valor nenhum. Então a questão da depressão é muito forte, por quê? Porque ela tem uma sensação de impotência, ela acha que não dá conta da vida dela, uma situação de derrotismo muito forte. Então isso acaba prejudicando bastante. Por isso que é importante ser nessa questão da depressão, geralmente filhas de mães narcisistas, é primordial fazer terapia, não tem como escapar. E a distimia é um passo antes da depressão, é uma depressão mais leve, é um sintoma de que você vai entrar em depressão? Não, é uma depressão já a distimia, mas é uma depressão, ela é mais branda. Temos um pé na depressão, gente, eu sempre falo isso nos vídeos. Temos um pé na depressão, se talvez alguém em determinado momento da vida está passando por uma situação complicada, ou a morte de um ente, ela entra em depressão. Nós já temos um pé na depressão, porque tantos traumas, tanto caos emocional lá atrás, né, os desamparos que tivemos, são tantos gatilhos para a gente lidar, que não tem como fugir da terapia e não tem como ficar atento para que você não... tratar para você não entrar em depressão o resto da vida. Eu penso desse jeito, que é o resto da vida, observando os primeiros sintomas para não cair. E é difícil, né? Quando cai, depois é muito trabalho para sair da depressão. Por exemplo, assim, uma coisa muito comum também na depressão, que acontece muito, o bipolar, é uma forma de depressão também que oscila o humor, que tem aquela labilidade de humor que acontece bastante. Por exemplo, a pessoa tem episódios de tristeza e episódios de euforia. Então, tem a bipolaridade também, e tem outros tipos de depressão também, a sazonal,
que é em função do tempo. Às vezes a pessoa fica mais depressiva quando é inverno, que não dá Sim, sol, nada. Então, é importante, quando ela tiver a depressão que é mais sazonal, por exemplo, relacionada ao tempo, ela buscar técnicas ou estratégias, às vezes, para ajudar, como uma boa alimentação, meditação ajuda bastante nessa parte da depressão. Então, é tentar relaxar um pouquinho mais a mente. Isso, e reestruturação cognitiva é muito importante, a situação de mudar os pensamentos. sim. Porque o pensamento é tá muito alterado, assim, pro negativo, né? E talvez também por baixa de vitamina D, se for no inverno, porque não toma sol, isolamento também. Se a pessoa não está suplementando ou não tem como tomar sol, acaba faltando nutrientes que dependem da vitamina D, né? Então, Sim, isso ocorre nessa depressão sazonal. sazonal. E olha só, não é só no verão não, né, tá, gente? Se você tem um gatilho, por exemplo, eu sofri muito a infância toda com calor. Sofria muito. Minha mãe não ligava o ventilador por miséria, né? E aí eu não dormia à noite de calor. E eu tenho pressão baixa. Vai chegando novembro, eu vou me embotando, vou ficando triste, gente, porque eu sei que aqui é muito quente. O que que eu vou enfrentar no verão? De assim, não poder sair na rua e desmaiar, essas coisas assim. Então eu já vou ficando triste. Se eu não me cuidar, eu entro em depressão no verão. Por quê? Gatilhos lá de trás, do sufoco que eu passei na infância, com o calor. Por isso que eu amo o frio, porque é o oposto do que me recorda lá atrás. Então, não é só no inverno, não. Tudo envolve, né, esses gatilhos que a Janine bem falou. Se pode ativar, não necessariamente sendo o inverno, né? Importante lembrar isso também. Alguém perguntou, Janine, sobre estresse pós-traumático, que ela acha que foi abusada sexualmente. Ela não lembra, mas que depois que ela descobriu o narcisismo, ela acha que ela foi abusada sexualmente e ficou em recalque. É possível isso? A pessoa não lembrar? Sim, é porque o que acontece? O estresse pós-traumático, na verdade, assim, o que acontece? Às vezes está no inconsciente dela, ela é como uma autodefesa, até para ela se proteger. Então, essas memórias não vêm à tona. Depois de muita terapia, muitas vezes ela vai lembrar. Mas era importante ela estar buscando a terapia, porque pode ter acontecido sim, e como defesa ela não lembrar. É como se a pessoa tivesse sofrido um bullying muito forte. E de repente ela não lembra de nada, nada. Pode ver, às vezes está nos 7, 8 anos, aconteceu, e geralmente outras crianças lembrariam. Mas por defesa, como fosse um mecanismo até do organismo, de reagir à situação, acaba não lembrando. Sim, então pode acontecer, tá, gente? Pode. Ficou lá em recalque. Recalque, dentro da psicanálise, a gente fala que é como se fosse uma porta, um quarto, sabe o quartinho da bagunça, que você não quer que as visitas vejam a baguncinha, você vai jogando tudo lá, você fecha e ninguém abre aquela porta. É o recalque. O seu consciente não tem acesso, que essa porta está fechada, porque você quer esconder algo. Esse algo é para te proteger, esconder é para te proteger, para você não. Eu acho que é para a gente não ter um surto e nunca mais voltar para a caixa, sabe? É o nosso Sim. a nossa própria natureza querendo preservar a gente mesmo. Aí a Pri está perguntando, não consigo me lembrar, é possível isso? Sim, ó. Como a Janine falou, respondeu, é possível lembrar na terapia. As pessoas estão perguntando como lidar com mãe narcisista. Gente, não vou falar porque senão é o tema, tá? Talvez no final, se der tempo, eu falo. Mas eu vou responder perguntas relacionadas ao tema. Qual que é o melhor tratamento ou mais adequado para a depressão, Janine? A depressão, eu acredito que a terapia do esquema ajude muito também, mas a terapia cognitiva comportamental, nesse caso, vai ajudar bastante. Por quê? Porque ela vai fazer uma reestruturação cognitiva. Por exemplo, eu trabalho muito com tabelas. Então, eu peço para o paciente se automonitorar. O que ele pensou hoje? Porque geralmente vem o pensamento automático, é muito negativo. Ah, eu não vou dar conta, eu sou incapaz, eu não consigo. E aí ele coloca os pensamentos deles ruins e o sentimento que ele teve. Frustração, tristeza, o que veio? E estratégias compensatórias para lidar com aquela situação.
Então, eu sou incapaz, eu não consigo, por exemplo, realizar um trabalho. Eu vou tentar fazer gradualmente uma coisa de cada vez. É que o que tu tem que trabalhar muito, que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, a gente tem que aprender que se você não tem técnicas, você é como um bebê. Você tem que aprender a engatinhar, caminhar e correr depois. São etapas da vida. Então, tudo leva um tempo e é gradativo esse trabalho. Então, o importante é não se cobrar em excesso quando você inicia um tratamento, principalmente de depressão, porque geralmente a pessoa é muito imediatista. Eu já fiz 2 meses de terapia e quero parar porque ainda não solucionou o meu problema. Não pode ser resistente. Às vezes a parte medicamentosa na depressão é importante, mas a terapia também é muito importante para acionar essa situação do monitoramento, aprender a lidar, modelar o comportamento, isso vai ser muito importante. Ainda mais porque antes de você entrar em depressão ou em episódio depressivo, você tem sinais. E com esse quadro, né, essa tabela, você fazendo esse automonitoramento, você vai ver indicativos, opa, esses são os primeiros sintomas da depressão, preciso ficar ligado aqui, porque eu posso acabar entrando realmente na depressão. Você consegue, é um autoconhecimento muito lindo, né? Porque você começa a observar que tá com um pezinho para entrar na depressão, porque por conta dessa autoanálise, dessas tabelas. Não é isso? Não, Quer complementar? E a situação da depressão, essa questão da tristeza muito grande, é que eu vejo assim que a pessoa entra num ciclo vicioso e quem é filha de mãe narcisista tem uma tendência, não a depressão, mas muitas vezes a traços depressivos, que chegam perto. Por quê? Porque a mãe, assim, ó, ela desprezou muito esses filhos, a autoestima está muito baixa. Então vai ter, por exemplo, está intrinsecamente ligada a situação da mãe com a depressão. Em virtude dessa situação da negatividade dela em cima dos filhos, até para causar uma impotência e ficar dependente dela, né? É proposital. Então, isso é proposital. Sem sombra de dúvida. Para você ficar ali, não trabalhar, não se manter, não ter autonomia, para você literalmente depender dela o resto da vida. Muitas exploram os filhos como empregadas domésticas e outras não ensinam nada para que essa filha pense, não sei limpar uma casa, não sei fazer um arroz, não sei mal fazer um miojo, tenho depressão, tenho ansiedade, como que eu vou me virar? Eu não consigo viver longe da minha mãe, né? Quando você tem esse gatilho de que você tem que sair, porque até você descobrir o narcisismo, você pensa que tem que morar com ela o resto da vida, ainda tem isso, né? Aí a Pri está perguntando se chorar muito é sinal de depressão, ou é só um escape para desabafar. Às vezes, se ela está chorando muito, pode ser um escape para desabafar, Priscila, mas muitas vezes, se você tem um sentimento de tristeza no teu choro, e você se sente impotente, que não está dando conta da tua vida, é bom verificar. Agora, só o choro para aliviar, me aliviou, tirou uma tensão minha, não é depressão. Agora, se causar prejuízos em ti e tiver outras características, é importante buscar ajuda. Sim. Já perguntei qual o melhor tratamento? Já, né? Você já respondeu que é cognitivo. Isso. Certo. Se alguém tiver alguma pergunta da depressão, nós voltamos aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Sou ansioso, quando devo buscar ajuda? Quando é uma ansiedade normal ou quando passa a ser um transtorno mesmo? Por exemplo, assim, ansiedade normal. É aquela ansiedade que você tem que te impulsiona para o dia a dia, te impulsiona para você fazer suas coisas. É uma ansiedade saudável, que você consegue tocar a tua vida. Vai dar um friozinho na barriga, isso é a ansiedade normal. Quando que é a ansiedade ruim? É quando você tem uma preocupação excessiva com tudo. Você tem insônia muitas vezes, ou sono demais, come compulsivamente ou deixa de comer. Então, assim, é um estresse constante. Se às vezes for fazer um exame, quem tem depressão muito alta, o cortisol está lá em cima, porque é muito elevado. Então, assim, essa situação da depressão é importante quando você começa a procrastinar muitas coisas, a pessoa tem 1001 objetivos, mas não concretiza porque
parece que não vai dar conta, porque na verdade tem mil e uma coisa, mas pensa tanto ao mesmo tempo que não dá conta. Ele vive com o pezinho lá no futuro, o ansioso em excesso. E Talvez aí ele tenha não até vive a o presente. síndrome do pensamento acelerado, tamanha ansiedade de resolver tudo, e às vezes essa pessoa também começa algo e não termina, né? E Sim. aí acaba se auto-sabotando sem saber. Porque começa uma coisa, vai para outra, vai para outra. E é bem complicado, porque muitas vezes essa ansiedade, quando ela é em demasia, pode se transformar em ter síndrome do pânico a pessoa. Que daí é o coração acelerado, parece que está infartando, é sensação de infarto, tem que ir para o hospital e tudo para poder tomar um calmante para reduzir. A Michelle está perguntando se esses traumas podem fazer com que tenhamos problemas de memória. Sim, isso é bem comum, ter alteração de memória também, sabe? E a ansiedade também gera alteração de memória. Olha, não sabia. Sabe? Então, muitas vezes concentração. Eu faço, por exemplo, avaliação neuropsicológica no consultório. Muitas vezes o paciente ele vem para que os psiquiatras encaminham para ver se ele tem TDAH ou se ele tem transtorno de ansiedade generalizada, porque os sintomas são parecidos, essa questão da procrastinação, falta de memória, mas na verdade a ansiedade também acaba gerando isso. Tem um livro do Pete Walker sobre estresse pós-traumático que ele fala que muitos pacientes que são vítimas de narcisistas, mães, pais, eles são confundidos com o TDAH, né, que é o déficit de atenção. Mas está relacionado com o estresse pós-traumático, na verdade. E não exatamente. Sim. Porque fica, né? Claro que você vai ter, muito pesado, né? O estresse pós-traumático. Eu acredito que as sequelas são muitas mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que alguém fez alguma pergunta antes, eu não vi. Só um minutinho, Janine. Não, já foi. Então vamos para... como tratar a ansiedade? A ansiedade, por exemplo, você pode trabalhar com a técnica também cognitivo-comportamental, vai ajudar bastante. Como eu falei, se for ansiedade recente, a tua ansiedade é baseada no hoje, porque tu vai para uma entrevista de emprego, e tu tá muito nervoso e tá te causando prejuízo. Então, para saber lidar com esse tipo de ansiedade, a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Por exemplo, assim, eu no consultório eu trabalho com biofeedback também. Biofeedback são técnicas onde são equipamentos. Eu coloco eletrodos no paciente. Ai, desculpa. Só um pouquinho. Baixou. Deu. Pronto. Voltou. Assim, ó, desculpa. Eu coloco eletrodos no paciente, ele tem que fazer... Pronto? Pausou. Tá. E ele Voltou. tem que fazer, por exemplo, assim, tem uns jogos, eu coloco jogos onde, às vezes tem bonequinhos, e ele tem que pular obstáculos, mas com a respiração, e ele vai controlando a respiração no consultório. Então, o que acontece muito? Aí eu coloco esse eletrodo para ver o batimento cardíaco dele, para ver o batimento e a respiração, e às vezes ele me diz, não, mas eu tô calmo, mas o batimento tá 110, 120, aí dá para ver que ele não tá relaxando, na verdade, tu tá fazendo o processo meditativo com ele, mas ele não está se concentrando naquilo e está ansioso. Então, esses equipamentos, esse do biofeedback, eu acho bem útil para esse processo. Talvez não percebe que está ansiosa, né? Sim. E muitas vezes ela acha que está calma e não está. Não está. Que interessante, muito bacana. Que bom que tem outras ferramentas, né? Para poder... E aí você sai da sessão se autoconhecendo mais ainda, né? Porque é algo que você, de repente, não sabia sobre você mesmo. Geralmente, daí, como ele fica ali jogando, o que acontece? No final, ele diminuiu, eu só desligo o equipamento quando ele diminuiu mesmo que ele está calmo. Então, ele começa a se conhecer melhor, sabe? Isso é bem bacana, assim, ajuda bastante. Isso dentro da meditação, você faz uma meditação guiada? Isso. É que daí tem esse equipamentozinho
pular os obstáculos, onde tem um sonzinho, tem um som, e através desse som ele vai ter que controlar a respiração dele. Pela respiração, ele tem que ir diminuindo o ritmo cardíaco, e muitas vezes não diminui porque ele não está calmo, ele acha que está. Então ele vai se conhecendo melhor, isso ajuda muito. E o bacana, gente, é que a terapia cognitivo-comportamental tem muito essa pegada de enfrentamento, né? E muitas vezes não é que a gente vai viver em paz, tá tudo resolvido, né? Mar de rosas depois, não, mas só de você fazer algo que antes você não fazia, por ter enfrentado, né? Mesmo colocando o medo debaixo do braço e indo enfrentando, cada vez que você enfrenta, né, você vai ganhando autoconfiança, você percebe que você não vai morrer, porque quem tem um trauma, quem tem fobias, acha que vai morrer, né? Você sobreviveu e você fala, não, puxa, eu sei que eu não vou morrer, porque eu já passei por isso e eu não morri. Então você vai ganhando autoconfiança. À medida que você vai ganhando autoconfiança, já não vai estar trazendo tanto ansiedade, nem nervosismo, sabe? De você saber que vai ter aquela situação que você tem que enfrentar, que antes era um trauma, era um bloqueio, agora eu já não vai ficar zen como uma pessoa normal. Não vai, mas pelo menos você já vai conseguir enfrentar e de repente você não vai estar tão nervoso ou não vai estar tão ansioso porque você sabe que já passou daquilo e que já tem uma autoconfiança maior em repetir aquilo. E outra técnica que eu uso bastante também, por exemplo, a reestruturação cognitiva aqui também, para a pessoa tentar controlar a ansiedade dela, assim, no dia a dia, ela também vai observar os pensamentos, se está muito ansioso ou não. Aí eu coloco a escala da ansiedade de 0 a 10, como está naquele dia. Então ela vai se percebendo e vai tentando controlar também, porque a ansiedade, para reduzir também essa situação do autocontrole, é muito importante. E ajuda bastante, assim. O Ivan está perguntando por que a neurocisticercose causa depressão, ansiedade e distúrbio mental. Isso eu não sei te responder, sabe? Eu Neurocisticercose. Nunca ouvi falar. Já ouviu falar? Eu também não, Ivan. Vamos pesquisar e voltamos um outro dia para falar. Sim. A Kátia está perguntando qual o tema. É ansiedade, estresse pós-traumático e depressão. Tá bem? A Bruna está perguntando como lidar com os dois problemas, ansiedade e depressão. Pode desenvolver algum risco à saúde futuramente? Esse é o combo filho de mãe narcisista, né? Depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. É que também tem, por exemplo, um dos transtornos daí é uma parte, que é transtorno de depressão e ansiedade, que é um transtorno misto. Tem também, no DSM-5, assim. Então, assim, e não é bipolaridade, porque bipolaridade são os episódios de euforia que tem. Agora, quem tem o transtorno de ansiedade e depressão junto também é comum. E se não resolver, o que eu digo assim, pode virar crônico, porque se você não resolver, é como se a tua vida não tomasse um rumo, tu não conseguisse seguir para frente. Porque meio que ela te coloca andar em círculo. Então, isso faz muito mal, e pode acontecer de ter os dois, e uns episódios de depressão e ansiedade, mas ter um prejuízo muito grande no dia a dia, onde a pessoa não consegue seguir adiante. Tem como tratar os dois de formas distintas, né? Mas tem tratamento sim, né, doutor Janine? Doutora, sim, daria para tratar com a terapia cognitiva também aqui, através do monitoramento dos pensamentos, para você ver em que fase ela está. Se agora é a fase depressiva ou a fase de ansiedade. Se é a fase de ansiedade, você trabalha de um jeito, que é às vezes com a técnica do relaxamento, para relaxar, para poder diminuir a ansiedade. Se for a depressiva, você vai fazer com que ela faça coisas no dia a dia. Eu trabalho muito com textos também. Porque tanto a depressão como a ansiedade, tu tem que trabalhar a autoestima. Sim, porque é que muitas vezes a mãe narcisista, o que ela fez lá atrás, né, nesse problema, assim, ela causou ansiedade na filha, porque a filha sempre criou aquela expectativa de que um dia ela fosse
que a mãe fosse ter esse amor incondicional por ela. Como nunca aconteceu, essa expectativa já veio desde a infância, isso é bem comum também. Então, essa ansiedade, essa vontade de que ela vá mudar e nunca acontece. E aí, depois, na fase adulta, muitas vezes ela vai buscar um parceiro para suprir a necessidade que ela não conseguiu suprir na mãe. Então, o problema só se prolonga, né? Você se torna codependente. Você, na verdade, acho que toda filha de mãe narcisista, ela é codependente dessa mãe, por tamanha rejeição na infância. E aí, você não cura a codependência e aí se envolve com alguém que entre no papel da sua mãe narcisista e você se torna codependente dessa relação, né? Aí o Ivan diz que é a doença da carne de porco. Se tem a ver com algum transtorno, depressão, ansiedade. Que eu ouvisse falar, não. Eu também não. Sabe? Pode dar por outros motivos, como consequência, mas não acredito que seja o problema em si, né? Agora, você pode explicar um pouquinho mais do que é o TCC, Janine? O TCC é uma terapia que ela é uma terapia breve e uma psicoterapia mais diretiva. Então, é a mudança. O que é a terapia cognitiva comportamental? Cognição é pensamento. E comportamento é o comportamento mesmo. Então, você vai fazer a alteração do teu pensamento através do comportamento e vice-versa. Quando você modifica o teu pensamento, automaticamente você acaba modificando o comportamento. Por exemplo, eu penso que... Um exemplo, eu tenho medo de elevador. O que eu vou ter que fazer para perder esse medo? Primeiro é dessensibilizar. Pegar, fazer com que o paciente, através de imagens, eu passo texto, tudo, e ele consiga de vídeos, ele consiga observar que aquilo ali não gera... Ele vai gerar ansiedade inicialmente, mas depois vai reduzindo. E aí depois eu tento fazer com que ele enfrente a situação, que o que seria? Antigamente, como não tinha os óculos virtuais, era para o elevador mesmo. Muitas vezes eu ia com o paciente no elevador, ou pedia para o familiar para dessensibilizá-lo. E quanto mais você tentar, igual o medo de dirigir, tudo você vai perder. Mas é através do enfrentamento. Uhum. Então vai ajudar no aqui e agora. É isso que a terapia cognitiva comportamental faz. Agora, se é um trauma, por exemplo, o mesmo trauma de elevador, mas foi a tua mãe que te trancou lá atrás por negligência, a mãe narcisista, vamos supor. Já não é uma situação atual que a terapia cognitiva comportamental possa resolver. Aí seria a terapia dos esquemas, porque precisa voltar dos gatilhos inicial da criança. Então, por isso que é importante discernir uma da outra. A terapia cognitiva comportamental é extremamente útil para ansiedade, medo de falar em público, fobias específicas, no geral, ajuda muito. Agora, se é um assunto traumático, abuso, esse tipo de situação, aí seria mais a terapia do esquema, que funcionaria melhor. Então, a terapia cognitiva comportamental é trabalhado com enfrentamento, resolução de problemas. Tu vai criar essa dessensibilização. Então, ela dá um resultado bem breve, geralmente com 12 a 15 sessões, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade, tu acaba resolvendo. Então, é algo bem breve mesmo, só que se é para mexer no problema, ela não vai resolver, porque ela não vai muito a fundo. É uma terapia mais superficial que vai fazer você lidar com a situação atual. Não buscar lá atrás, né? Isso. Então, qual seria a finalidade do TCC? Seria o quê? A finalidade do TCC seria ajudar os pacientes, né, como eu digo, mudar os padrões de pensamento, sabe? E aí, automaticamente, ele muda comportamentos repetitivos, que às vezes vêm crenças disfuncionais. É isso que ele faz, é alterar essas crenças disfuncionais. Porque muitas vezes são colocados para ti lá atrás. Um exemplo bem básico, assim. Por exemplo, tem mulheres que não lavam a cabeça durante a gravidez. Porque as avós diziam que fazia mal. Então, é uma crença disfuncional que vem lá de trás. Ou, por exemplo, a criança ou o adulto desenvolve um transtorno alimentar. Muitas vezes aquele transtorno alimentar vem porque sofreu bullying na adolescência. Então, você pode tratar com técnicas, mas vai resolver superficialmente. Por isso que transtornos de personalidade, a terapia do esquema resolve mais porque é mais aprofundada. A TCC vai tratar mais nessa superficialidade, mas ajuda muito. Então, coisas mais que você adquiriu agora.
eu preciso resolver essa situação no aqui e agora, porque é uma coisa que apareceu hoje. Não, então se apareceu hoje, eu tenho como resolver com a TCC. Sim. E resolve num curto período de tempo, assim, é bem rápido. A borderline, né? Para os borders. Deve ser encaixar como goiabada e queijo. O borderline, o TCC ajuda no manejo inadequado da raiva que ele tem. Mas, assim, nessa parte, às vezes, da dicotomização que ele faz do tudo ou nada, que tem muito no borderline. Mas o que acontece muito? A terapia dos esquemas eu acho mais apropriada, fecha muito pro borderline. Por quê? Porque essas explosões de raiva que ele tem, essa situação de não saber lidar com as emoções ajuda bastante. Os esquemas, né? Dos esquemas. Então, o esquema está dentro do TCC, faz parte do TCC, mas não é o TCC, né? Isso, ela usa técnicas do TCC, então é um TCC mais aprofundado. Ela usa técnicas da Gestalt, usa técnicas da psicanálise, então ela tenta se aprofundar muito. Né? A pergunta seria o que é a terapia de esquemas? Aí já acabou respondendo. É que a terapia dos esquemas, assim, os domínios que a gente fala muito na terapia dos esquemas, é você voltar, por exemplo, as necessidades não atendidas da criança pelos cuidadores, que são os pais ou quem ajudou a atendê-las. Então, assim, são domínios que são, esses domínios é que tem na terapia do esquema. E o que acontece? O primeiro domínio, até para ver onde você se encaixa, onde você está, para ver o gatilho que é acionado. Por exemplo, o primeiro é desconexão e rejeição. Onde a criança se sente rejeitada, são pais abusadores, pais frios, e que daí vem uma privação emocional na criança, uma defectividade e vergonha que ela sente, por exemplo, essa questão de desconfiança de todo mundo, porque os pais fazem com que ela sinta isso, abandono, tá nesse primeiro domínio. Geralmente o segundo domínio é muito focado na competência e autonomia. O que é esse segundo domínio da competência e autonomia? Por exemplo, assim, são pais que são super protetores, então a criança se sente inútil. Na fase adulta, muitas vezes ela depende de uma opinião no emprego, toda hora pedindo opinião, porque ela se acha dependente e incompetente da situação. Se sente fracassada, vulnerável. Esse está no segundo domínio. Os limites realistas, que geralmente o que é? Os limites realistas são, os narcisistas estão aqui. Que daí as mães narcisistas se encontram nesse, que é uma grandiosidade, merecimento, acha que está acima de tudo, e geralmente geralmente o que falta para eles, que eles precisam? Autocontrole, que eles não têm papa na língua porque não têm empatia, e são pais extremamente, nessa fase, permissivos. Geralmente os pais de narcisistas são pais mais permissivos e muitas vezes críticos em determinadas situações. E aí tem um outro domínio que daí também se encontra o jeito que as mães tratam os filhos, as mães narcisistas, que é o domínio onde está focado onde falta essa coisa do respeito aos seus desejos pessoais, que é o que é a subjugação, é você ser submisso a tudo que o outro quer, é o autossacrifício, é o reconhecimento, ser uma busca constante por aprovação. E o último domínio do esquema, que também é muito forte, é a supervigilância e incompetência, a supervigilância e inibição, que são padrões inflexíveis que geralmente, assim, filhas de mães narcisistas também acabam 880, criando. né? 880. Então, é uma inibição social. Então, quando você olha esses gatilhos, para que serve tudo isso? Para você identificar, por exemplo, vem um gatilho muito forte, que, como eu falei, do abandono, ou, por exemplo, pais que sempre, que eu citei da subjugação, é aqueles pais que geralmente, o que eles fazem com os filhos? O do vizinho é melhor, tudo que é dos outros é melhor do que o teu. Compare, então você vai desenvolver, e o que é importante? Quando você vê o gatilho que está acionado em ti, é mais fácil para solucionar o problema, porque você passa a se respeitar e se entender um pouco melhor. Então, a terapia do esquema é muito, muito interessante para essa situação de onde ficou a falha lá atrás. É os esquemas iniciais desadaptativos que foram criados lá atrás. Então, é bem importante. Sim, e viemos de um esquema emocional, né, de um núcleo emocional lá atrás. Todo mundo, não só os sobreviventes, todo mundo.
Só que aconteceram muitas coisas nesse núcleo na nossa infância, quando a gente é sobrevivente, né? É que o problema que o filho a pessoa que é sobrevivente de mãe narcisista, o maior problema é que quase todos os domínios estão ativados, né? É trabalho, por isso que esses dias eu até fiz um vídeo, né, que se chama Você Sabota a Sua Terapia? Porque vai uma sessão, 2, 3, tem aquela melhora inicial, aí some do consultório, aí eu até brinco, aí depois você vai, lava a sua cara, vai com a cara mal lavada na terapia e fala, opa, voltei porque tô mal. Para não fazer isso, gente, é um tratamento, principalmente para quem é sobrevivente, tem muita coisa para ser trabalhada em consultório, muita coisa, não vão ser 2 meses que vão resolver tantos esquemas aí corrompidos aí na nossa infância. É muita coisa, é muito trabalho mesmo. E é um investimento que você faz hoje que você vai ter o retorno o resto da sua vida. Não é como comprar um iPhone que um dia vai quebrar. Não, é um investimento para a vida inteira. Porque você melhora, né, o seu quadro emocional, e isso vai resultar na sua vida toda, até quando você estiver velhinho. Né? Então, é a melhor poupança que você pode fazer para você é cuidar do seu emocional, principalmente se você é sobrevivente. E aí, qual seria a finalidade dos esquemas? Os esquemas seriam para você saber que ele veio qual o esquema que você acionou, e você saber lidar com ele, porque a partir do momento que você sabe, como eu citei ali o exemplo do abandono, ou vem a privação emocional, aquela coisa, eu me sinto injustiçado, eu não consigo lidar, tu sabe o esquema que foi acionado naquele momento, e você vai tentar acolher a criança vulnerável e fortalecer o adulto saudável, para poder lidar melhor com a situação, porque o que acontece? É só a criança vulnerável que muitas vezes é acionada. E aí vem o caráter do pai punitivo também. Então, no consultório, trabalha também muito com roleplay, a técnica de você trocar de papéis com o paciente. Às vezes, você é a mãe narcisista na hora, ele faz o papel de mãe narcisista e você faz o papel dele. Para ele ver tudo que ele mudaria, que trocaria naquela situação, que ele falaria, que muitas vezes ele consegue se libertar daquela situação, através das emoções. Então, isso ajuda muito. E também trabalha com a confrontação empática, tu vê o que o paciente tem de errado. Outra coisa é a repaternalização limitada, que é você preencher, validar os sentimentos desse paciente, ajudar ele, porque muitas vezes os sentimentos dele são invalidantes para os pais narcisistas, então ele não sabe lidar, nem com os limites saudáveis ele não sabe lidar. O terapeuta vai ajudar nessa função com ele, para ele poder resgatar e poder voltar com os gatilhos, mas de uma forma saudável e saber usá-los atualmente. Pegar essas estratégias de coping, né, e mãos à obra, né? Sim. Vai cair daqui a pouco, Janine. Se não tiver perguntas, eu gostaria, não tem, se você quiser deixar mais alguma mensagem, por favor, pode falar. O que eu gostaria de falar, assim, é que filhas de mães narcisistas, às vezes busquem um tratamento adequado, ou psicanálise, ou terapia do esquema, ou a terapia cognitiva comportamental, mas não tente por meio mágico que não existe. Às vezes a pessoa acha, eu vou fazer uma sessão de tal terapia, mas é uma vez e eu resolvo tudo. Isso não existe, isso é pura ilusão. Você pode melhorar uma semana, 2, depois vem à tona de novo os traumas que você teve porque não foram resolvidos. E às vezes você fez um investimento caro, né? Sim. E poderia ter investido já em 4 sessões, né? Do que seria o mais concreto, né? Psicologia, sim, gente, é ciência, né? Contra a ciência não há argumentos, né? Não tem como dar errado, só se você escolher um mau terapeuta. Aí pode dar errado, e aí dá muito errado, mas em qualquer área da sua vida, né? Uma mal escolha, um profissional que vai te atender vai te trazer danos. Escolhendo um bom profissional, você com certeza vai evoluir muito. Só poupança, só melhor poupança. Sim. É isso, gente. Janine, muito obrigada por dispor do seu